Agora, na Rádio USP, uma conversa descontraída, sempre com um convidado muito especial. Música, literatura, teatro e cinema. De Papo Pro Ar. No De Papo Pro Ar, sempre conversamos com pessoas que fazem parte do teatro, do cinema, da música e também da saúde. Hoje vamos conversar com o cirurgião plástico Dr. Sandro Lemos sobre um assunto muito interessante: os perigos da cirurgia plástica. Dr. Sandro Lemos é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira. Atuou durante 10 anos com cirurgias reconstrutivas no IBCC, Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas e Hospital Santa Marcelina. Dr. Sandro Lemos é cirurgião plástico pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2004. Ele também se formou em superespecialização em microcirurgia reconstrutiva pela Universidade de São Paulo em 2005. Dr. Sandro Lemos, muito obrigado por o senhor nos atender. Com muita satisfação que estamos aqui, agradeço a oportunidade. O senhor fez a superespecialização em microcirurgia reconstrutiva pela Universidade de São Paulo em 2005. Sim, essa é uma área bastante diferente do comum, né? Essa é uma área que você atua fazendo transplantes. Então, aqueles casos de pessoas que têm amputações traumáticas, né? Por exemplo, houve um caso alguns poucos anos atrás de um rapaz que foi atropelado, perdeu um braço, né? Aquele é o tipo de caso que a gente opera, que a gente faz em microcirurgia. E também se faz cirurgias que são bastante complicadas, reconstruções difíceis, casos bem complicados, principalmente pós-câncer, pós-queimaduras, né? Pós-traumas. Aqueles famosos transplantes de face, né, que no Brasil não são realizados por questões éticas e questões até da legislação, né? Mas a microcirurgia é isso. Doutor Sandro, de alguns anos para cá, a gente percebe que algumas pessoas, principalmente as mulheres, elas fazem da cirurgia plástica uma rotina. Até quando isso é prejudicial para a saúde dela? Esse é um ponto importante, né? O que se sabe hoje em dia, que isso já foi estudado, que existe um tipo de doença, um tipo de transtorno, né? Onde determinadas pessoas não aceitam ou não reconhecem a própria imagem corporal, né? Isso é algo muito comum e, assim, está associado principalmente a regiões como pele, né? Nariz e a própria face. Então, há casos de mulheres que já fizeram cirurgias para o rosto 10 ou 12 vezes, por exemplo, certo? Que às vezes conseguem até ficar com um aspecto deformado, mas para elas se olhando no espelho, elas se acham lindas. E muitas, né, têm essa vontade persiste, e elas vão operando, e o que a gente lamenta é que às vezes alguns profissionais, eles alimentam esse tipo de transtorno, eles operam, mesmo a paciente já estando desconfigurada, né, desfigurada, às vezes até com aspecto, né, sem dignidade mais, né? Então, há casos assim, então isso tem um nome, o nome é dismorfismo. Então é quando a pessoa não é capaz de reconhecer a forma do seu corpo, determinado aspecto do corpo, determinados detalhes, e persiste em querer alterar, né? E o ruim é quando ela encontra alguém que faz isso por ela. Até quando uma pessoa pode recorrer à cirurgia plástica e até quando o profissional pode oferecer essa cirurgia para a pessoa? Tem um limite? Sim, claro que existe limite. Você tem o limite da segurança, né? Aquilo que é seguro fazer, aquilo que não vai complicar e
não haverá risco à saúde, risco à beleza, risco à forma, risco à função, certo? Então, esses são os fatores que delimitam uma cirurgia, né? É sempre bom a gente, quando for um médico, um cirurgião, é sempre bom a pessoa ir acompanhada, ter o apoio familiar, né? E esse apoio familiar vai ser importante para a pessoa, paciente, e para o cirurgião. Por quê? Há um limite para cada coisa, certo? E haverá sempre com esse apoio, né, familiar, alguém que possa opinar, alguém que possa até ajudar a convencer a pessoa quando aquilo que ela pede é algo exagerado. Aí também cabe ao profissional perceber o histórico da paciente, quantas vezes ela já fez a cirurgia plástica, e se ele perceber algo anormal, ele encaminhar para um psiquiatra. Sim, isso é obrigação, acho que é uma obrigação profissional, é uma obrigação moral que a gente tem, né? De perceber, de alertar e de conduzir, certo? A cirurgia plástica é milagrosa? Porque muitas pessoas imaginam que ela é milagrosa. Não, é uma modalidade de cirurgia que às vezes exige muitos sacrifícios da pessoa, né? Então, há algumas cirurgias que a gente pede para o paciente ficar meses sem tomar sol, ou usando cinta, usando máscara, usando determinadas substâncias, cremes, drenagens, né? Então, assim, é tudo envolto em vários sacrifícios e, assim, deixa cicatrizes também, né? É verdade que a maior parte das cicatrizes, elas são colocadas em regiões onde a pessoa pode esconder, mas há sempre um período de repouso e de sacrifícios. Então, nada é tão milagroso, né? É algo que vem para melhorar, né? E eu acho que a frase fundamental da cirurgia plástica é justamente essa, é melhorar o que você já tem, certo? Nunca modificar, nunca piorar, né? Nunca desconfigurar a pessoa. A pele é o maior órgão do corpo humano, correto? Correto. Qual o limite de se fazer tanta cirurgia? Então, a maior limitação para a pele são os excessos. Então, as cicatrizes, né? Então, à medida que você vai fazendo e refazendo cicatrizes, cada vez a próxima cicatriz vai ser pior, a qualidade vai ser pior, né? Cada vez que você estica, que você estira, você pode ter alguma consequência, certo? Então, há casos assim, de reoperações que a pele sofre, e que às vezes há perda parcial de pele, há casos de cicatrizes que se alargam, os queloides são muito presentes também, são formas de cicatrizes patológicas, né? Então, assim, é sempre bom operar para melhorar o que você, né, às vezes tem como desconforto, mas nunca exagerar, nunca ir além dos seus limites. A cirurgia plástica, ela é indicada em quais casos? A cirurgia plástica estética, ela é feita levando em consideração queixas das pacientes, né? E sempre assim, melhorando a forma, mas sem alterar a função dos tecidos, a função dos órgãos envolvidos, né? Por exemplo, eu nunca poderia fazer uma plástica de nariz se eu soubesse que aquilo pioraria a respiração de uma paciente, certo? Era isso que eu ia perguntar para o senhor, desculpe interrompê-lo, doutor, mas, claro, pois não. Mas a cirurgia plástica, ela é externa. Ela influi diretamente nos órgãos internos? Algumas vezes sim. Eu vou dar um exemplo. Uma plástica de abdômen, né, que você retira a pele que está sobrando no abdômen, principalmente aquelas pessoas que estão com o abdômen já em avental, né? A pessoa que, por exemplo, uma pós-gravidez, que a mulher tinha ganhado bastante peso, depois perde o peso, sobra a pele, né? Mas nesses casos, por exemplo, nós fazemos uma sutura, né? Uma costura
numa membrana que fica logo abaixo da pele. Isso traz, né, uma diminuição da circunferência total do abdômen, né? Isso mexe com os órgãos. Isso, às vezes, você leva órgãos que estão um pouco mais baixos, né, o intestino principalmente, você leva um pouco mais para cima, mais próximos ao diafragma, ao pulmão, né? E aí, nisso há um período adaptativo. Então, nos primeiros dias, às vezes as pacientes sentem um pouco de falta de ar, um pouco de desconforto, até que o organismo se readapte. Mas isso, de certa forma, cria uma influência em vários órgãos, né? Principalmente as vísceras ali do abdômen. Então, esse seria um exemplo de alterações transitórias de alguns órgãos corporais. Inclusive, após cirurgia, muitas vezes são indicadas fisioterapias, né? Sim, alguns casos, por exemplo, casos de reconstrução de mama, em que usamos tecido do abdômen. Às vezes a retirada de tecido do abdômen é tão grande para você corrigir aquele defeito da mama, né? Aquela falta, ausência de mama por causa da mastectomia, que a gente precisa costurar os tecidos ali por dentro. Então, a respiração fica difícil. Às vezes nós indicamos uma fisioterapeuta para ajudar a paciente no pós-operatório, para que ela tenha uma respiração melhor, mais pausada, né? E fazer exercícios para expansão pulmonar, para que aquela respiração volte o mais rápido possível a um patamar que seja mais seguro e mais confortável para o paciente. A cirurgia plástica estética, ela não é contraindicada, mas ela é indicada com prudência, né, doutor Sandro? Sim, eu acho que a sua frase foi muito feliz, certo? E isso é sempre necessário, prudência, bom senso, né? E eu acho que até um pouco de bom gosto, sabe? Que às vezes não adianta a pessoa querer exagerar em determinadas coisas, né? E para ela pode até parecer bonito no começo, mas de repente, né, aquilo pode, né, ir se desgastando e desgastar a imagem, inclusive, da pessoa. Vou dar um exemplo. Uma paciente que queira colocar uma prótese muito grande, né? As próteses de mama muito grandes, elas podem causar dor nas costas, certo? E, além disso, elas trazem um aspecto diferente para a paciente. E as pessoas notam isso. E as pessoas, a maioria das vezes, elas rejeitam esse tipo de coisa. Então, é muito importante, né, quando a pessoa pensa em fazer uma plástica, fazer uma estética para melhorar, que ela tenha esse senso crítico também, que ela seja capaz de delinear suas proporções, né? Saber o quanto ela pode colocar e saber se aquilo não vai prejudicar até a própria imagem, né? Dr. Sandro Lemos, mestre em cirurgia plástica pela Universidade de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro estrangeiro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, cirurgião plástico pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui na Rádio USP. Um agradecimento a você, toda a equipe da Rádio USP. Estamos à disposição. Muito obrigado. Vamos encerrar o De Papo Pro Ar hoje com uma música muito interessante. Eu fiz algumas pesquisas para poder trazer para você alguma música que tenha o tema cirurgia plástica. E eu descobri, através das minhas pesquisas, o pintor Michel Bartier. Ele é espanhol e descobri, através de sites que trazem a sua biografia, que ele é filho de catalão. Seu pai foi um refugiado político da Guerra Civil Espanhola. Michel Bartier começou a fazer suas primeiras pinturas abstratas em 1966. Já em 1967, ele criou sua primeira música experimental. Vamos ouvir agora uma música muito interessante, Portrait en Craie, Retrato Coberto.
Foi uma música que Michel Bartier compôs ao pintar um rosto que acabara de sair de uma cirurgia plástica. Muito interessante esta composição. A gravação que você ouve agora é de 2012. Você ouviu De Papo pro Ar.